Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje eu quero mostrar para você como é que se faz para tirar as medidas do corpo e assim você conseguir desenvolver suas modelagens. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Para começar, você vai precisar de uma fita métrica. Uma outra dica que eu dou é prender uma fitinha de cetim, daquelas bem fininhas, ou um cordãozinho na cintura da pessoa que você vai medir. Isso vai ajudar você a ter um ponto de referência de onde irão partir as medidas de comprimento, como a altura de saia, altura de calça, comprimento de altura de quadril, tá? Outra coisa importante é que você sempre pense que a região da cintura deve ser a parte mais afunilada do corpo da pessoa. Mas a gente sabe que tem alguns corpos que não seguem o mesmo padrão. Então pode ser que você não tenha visualmente o aspecto de onde está a cintura. Então peça para que a pessoa coloque a mão na cintura. Automaticamente ela vai indicar a região correta aonde você irá marcar aquele fitilho. Vamos começar com as medidas de circunferência, que são as medidas que eu pego, eu tiro contornando o corpo da pessoa. Eu vou falar das fundamentais. Então, o que eu faço? Eu tenho que pegar minha fita, vou pegar a circunferência de busto, vou posicionar a minha fita passando pela região mais alta do busto. Deixa eu prender de novo aqui. Vou na região mais alta. Eu tenho que ficar atenta se a fita na parte de trás está passando reta. Não deixe ela muito para baixo, nem inclinada para cima. E aqui no centro, você vai ter que dar uma leve puxadinha. Coloque os dedos aqui no meio para fechar a fita e você descobrir a medida. Se você fizer uma medida muito frouxa, muito solta, a sua peça irá ficar grande. Se você apertar demais a sua cliente, a peça vai ficar apertada. Então tente ficar o mais justo possível, tá? Outra dica que é bem importante é que se você estiver fazendo uma peça para a pessoa utilizar num vestido de festa, peça que a sua cliente venha com o tipo de sutiã, que ela vai usar no dia, porque o tamanho do bojo interfere na medida. Medidas de cintura. Então, como eu disse, peça para que a pessoa coloque a mão na cintura e assim você vai determinar exatamente a posição. Proceda da mesma forma. Então, circule a fita pelo corpo, deixe justa, mas não apertada. Veja se ela está bem na horizontal, passando na parte de trás, e você marque a medida. Jamais arredonde. Então, se deu, no meu caso aqui, deu 67,5. Eu não arredondo para 68. Eu deixo marcado 67,5 mesmo. Porque no momento que eu for fazer as contas do cálculo da modelagem, aí sim pode acontecer pequenas correções, pequenos arredondamentos. Então, se eu já arredondar nessa fase e depois na fase de cálculo arredondar também, começa a ter um excesso de arredondamento e a sua peça começa a ficar grande. Altura de quadril. Você vai observar o corpo da sua cliente e vai perceber a região mais arredondada, mais levantada na região do bumbum. É ali que é o quadril da pessoa. Então, novamente, você vai circundar a fita de forma justa, observar se não está muito inclinada essa fita, ela tem que estar bem na horizontal e você irá fazer a marcação. Eu tenho outras medidas de circunferência que é possível utilizar. Eu falei das três principais, mas dependendo do formato da peça ou dependendo do formato do corpo da pessoa, você pode também escolher fazer circunferência de barriga, circunferência de coxa, circunferência de joelho. Então isso você vai circundando o corpo da pessoa e tirando essas medidas. Vamos falar agora de medidas de altura. Então, provavelmente vocês vão ver em vários livros falando altura de busto, altura de cintura. São essas medidas que são tiradas na vertical. Eu sempre parto as medidas desse ponto do ombro, que é o ponto mais alto. Então, quando eu falo que você precisa utilizar a altura do busto da pessoa, eu posiciono a fita no ponto mais alto e vou em direção àquele ápice do busto.
ponto mais alto do busto. Quando eu vou falar de altura de cintura, eu vou do ponto alto do seu ombro até a região onde está passando aquele fitilho. Depois eu posso também ter a altura de quadril. Para facilitar, eu não venho daqui de cima, eu venho da cintura para baixo. Então, aquele fitilho é a sua referência, lembra? Então, do fitilho até aquela região onde você tirou a circunferência de quadril. Então, eu tenho medidas aí de comprimento, tá? Algumas vezes, algumas modelagens pedem altura de costas. Então, você vai proceder igual você tirou a medida da frente, do ponto mais alto do ombro em direção ao fitilho da cintura. Por que isso é importante? Porque as diferenças de corpos, a parte da frente na mulher muitas vezes é maior do que a parte das costas. Então, dependendo da modelagem, eu preciso ajustar para que fique com caimento perfeito, com caimento mais certinho. Nos corpos masculinos, quando a pessoa ela é mais musculosa, tende as costas a ser mais comprida do que a parte da frente. Então, às vezes, você vai ter que ver aquela modelagem que você está fazendo, quais são as medidas que elas pedem e aí sim tirar naquele corpo. Medida importante que ela não está nem na região de circunferência e nem na região de altura, mas ela é fundamental para fazer peças que vão mangas, blusas, que é o posicionamento correto da parte do ombro onde acaba o ombro e começa uma manga. Então eu vou ter a medida das costas da pessoa. Então eu vou ter que, no corpo da pessoa, apertar até encontrar um ossinho. Esse ossinho que está bem no cantinho aqui de ligação da sua clavícula com o seu braço. Também é chamada de omoplata. Então é daquele ossinho até o ossinho do outro lado, tá? Tenta sempre passar a fita de forma mais reta possível. Essa medida, ela vai ser fundamental para você traçar a altura de cava, posicionamento de ombro. Ela é uma medida auxiliar que ajuda bastante no desenvolvimento dos seus modelagens. Outra medida que é interessante que vocês saibam, ela não é fundamental, ela é como a das costas, que ela é uma auxiliar, é a medida de entrebustos. Então, quando eu penso em fazer uma modelagem que o recorte passa bem certinho aqui pelo centro do busto da pessoa, os recortes princesas, blazers tem muito recorte desse jeito, posicionamentos de pence, eu preciso que ele passe bem harmônico no ponto mais alto do busto, né, no ápice do busto. Então eu meço de um mamilo ao outro. Eu preciso saber essa medida. Isso ajuda bastante você desenvolver a modelagem. Se eu faço essa medida muito aleatória, sem medir no corpo da pessoa, esse recorte pode passar muito no centro da peça, que vai ficar esteticamente esquisito, né, estranho, ou ele vai passar muito fora do busto, muito mais para a lateral. Então, para você ter um caimento que fique mais ajustado, mais certinho, tire a medida de ápice de um busto ao outro, que vai ser o entrebustos. Medidas de comprimento de manga é uma coisa que sempre me perguntam. Não dá para fazer no manequim, mas dá para você fazer com o seu cliente. Então peça para que ele coloque a posição da mão na cintura, automaticamente o braço vai formar esse ângulo e aí sim você vai tirar a medida do ossinho, passando a fita pelo cotovelo e terminando no ossinho do punho. Dessa forma, a sua manga comprida não vai ficar curta. Então, no movimento que a pessoa estiver fazendo com a peça, não vai ficar aquela manga que vai ficar encurtando, ela vai ficar com um caimento mais certinho. Uma outra medida que é importante para quem está fazendo calças são a medida de boca para perna, né, da calça, né, lá para barra. Se você vai fazer uma calça de tecido plano que não tem elasticidade, não vai usar nenhum artifício de botões ou zippers que provocam a abertura para passar pelo pé, você precisa ficar atento à medida de pé para que essa calça consiga vestir. Porque se você mede só o tornozelo, a região do tornozelo, a circunferência do tornozelo é muito menor que a circunferência do peito do pé. E aí a calça não entra, ela não passa pelo pé. Então o que você vai fazer? A medida desta forma, você vai passar a fita
por cima do peito do pé e pelo calcanhar. E assim você consegue ter essa circunferência mínima para bocas de calça. Outra medida muito importante para modelagem de calça é a medida de gancho. Então peça para que seu cliente sente num banquinho ou numa cadeira que não tenha estofado e que seja reta, e você irá tirar a medida dessa forma, da cintura, aquela marcação de fitilho, até o assento da cadeira. Assim sua modelagem de calça fica com uma vestibilidade muito melhor. E essa foi a nossa dica de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!